Nós vamos dar início agora ao painel com o tema Dívida Pública versus Funções do Estado. Convidamos para compor o palco como mediador deste painel o engenheiro Rui Muniz. Rui Muniz é coordenador do Núcleo Gaúcho da Auditoria Cidadã da Dívida. Convidamos também os nossos painelistas, o economista Antônio Correia de Lacerda. Antônio Correia de Lacerda é professor doutor, coordenador do Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política pela PUC de São Paulo, doutor pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, ex-presidente do Conselho Federal de Economia, o COFECOM, autor de cerca de 20 livros, dos quais Desnacionalização, editora Contexto, Prêmio Jabuti na área de Economia em 2001, articulista do jornal O Estado de São Paulo e comentarista de programas especializados na TV e rádio. Convidamos também para compor o palco nosso painelista João Pedro Casarotto. João Pedro Casarotto é auditor fiscal, especialista em dívida pública, autor do estudo A Dívida dos Estados com a União, refazimento do programa e aspectos inconstitucionais da Lei número 9.496/97. Membro do Núcleo Gaúcho da Auditoria Cidadã da Dívida, participou de várias audiências públicas da Câmara Federal e do Senado Federal. De imediato, então, nós passamos a palavra ao engenheiro Rui Muniz para a condução dos trabalhos deste painel. Bom, bom dia a todos e a todas. A gente quer saudar a presença de todos. Para nós, da Auditoria Cidadã da Dívida, é um momento extremamente importante, oportuno, que cumpre a nossa função original de promover o debate sobre a questão da dívida. O que nós vimos fazendo já há 16 anos, né, Casarotto? Então, na verdade, esse evento para nós é um evento que é estratégico, principalmente em função da conjuntura em que nós vivemos e no que já foi tratado aqui pelo secretário, nós temos toda uma motivação que deve ser popularizada a partir desses nossos debates, para que se encontre realmente uma alternativa que seja capaz de satisfazer as necessidades para que se garantam as funções do Estado, né? Nesse debate pela manhã, nós vamos estar introduzindo, né, o tema dívida pública e funções do Estado, né, pelo nosso Casarotto, que já é também nosso colega e companheiro aqui de debates já na Auditoria do Rio Grande do Sul, e não só aqui, mas aprofundamos bastante também em nível de município, né, Casarotto? E também do nosso proeminente aqui, né, colega, né, de universidade lá da USP, né, nós aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também vai nos proporcionar também esse debate. Nós, como método, nós vamos desenvolver, em função do tempo que nós temos, algo em torno de 50 minutos para cada um dos nossos painelistas, e depois a gente vai abrir um tempo aí que seja suficiente para fazer o debate. O debate, os questionamentos vão poder ser conduzidos a partir de perguntas, né, as nossas assessoras vão estar recolhendo essas perguntas e nós vamos aí vamos ver se a gente consegue garantir um bom debate. Eu acredito que pela ordem aqui do próprio material, acho que nós vamos começar com o nosso querido Antônio Correia de Lacerda, doutor Antônio Correia de Lacerda, para proferir, então, sua apresentação. Muito bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é uma grande satisfação participar desse evento. Agradeço muito aos meus colegas aqui do SENGE, né, Sindicato de Engenheiros do Rio Grande do Sul, ao pessoal da Auditoria Cidadã da Dívida e a todos os coorganizadores desse importante seminário, né? Eu espero que eu possa contribuir nesse debate, na temática geral desse debate, em função de, principalmente, a gente trabalhar alguns mitos que são disseminados, né, no nosso dia a dia. E o primeiro deles diz exatamente ao tema do nosso painel, né, que se refere à dívida pública versus as funções do Estado, né? Tem sido muito comum que seja disseminado na opinião pública uma certa analogia que permite que as pessoas entendam do que se trata, mas que presta um desserviço, que é comparar a situação do Estado nas suas finanças públicas com o orçamento doméstico,
né? Com o seguinte sentido: você não pode gastar mais do que arrecada. Do ponto de vista microeconômico, e aqui eu estou falando então agora o meu vício de professor de economia, né, que vocês vão me aguentar aqui um pouco, falar um pouco de alguns conceitos. Do ponto de vista microeconômico, essa visão está absolutamente correta. Ou seja, não é possível que você, como indivíduo, como família, ou como agente privado, vamos pensar numa empresa, você, no longo prazo, gaste mais do que arrecada. Porque você não vai ter como sustentar essa possibilidade. Mas o que difere os entes privados, as pessoas, as famílias, as empresas, do Estado? O Estado tem funções das quais ele não pode abrir mão. Não por acaso, a grande maioria dos estados nacionais são deficitários. Ou seja, eles gastam mais do que arrecadam. Eles gastam mais do que arrecadam porque são perdulários? Não, porque eles têm funções para as quais ele não pode abrir mão. Que funções são essas? São as funções específicas do Estado, definidas na Constituição de cada Estado nacional. Não é? E é muito curioso que um panorama entre os principais estados, né, nacionais, nós vamos encontrar nas mais diferentes estruturas a situação de déficit, né? Então aqui nós temos o caso do Brasil, do lado esquerdo, que nós vamos tratar daqui a pouco, mas veja o caso da Rússia, né? Então as barras azuis significam o resultado primário das contas públicas, ou seja, receita menos despesa, que dá o resultado primário, e depois, quando a gente inclui os encargos sobre o pagamento de dívidas anteriores, é o déficit nominal, não é? Então, como é que se forma a dívida dos estados? Os estados se tornam endividados porque eles têm déficits nas suas contas públicas, tá certo? Então, eles têm déficit porque eles têm compromissos maiores do que ele consegue arrecadar, e o financiamento desse déficit se dá via dívida pública, tá certo? Então, nós pegamos aqui os países dos BRICS, mas se a gente for para os países desenvolvidos, nós vamos encontrar um quadro muito parecido. Ou seja, tomando o G20, que é o grupo dos 20 países, que representa cerca de 80% do PIB mundial, para não falar de 250 países, né? Nós temos uma situação comum a todos, que é o fato de, primeiro, eles terem déficit, ou seja, eles gastam mais do que arrecadam, e, segundo, eles são endividados, né? Então, essa é uma realidade que está presente em praticamente todos os países. O que a maioria dos estados nacionais tem feito, especialmente após 2008, através dos seus bancos centrais, eles têm, para combater os efeitos da crise lá norte-americana, depois da crise europeia, trabalhado com uma política de juros básicos definido pelo Banco Central, próxima de zero. Mais recentemente, nós temos vários casos de países ou bancos centrais que praticam taxas de juros negativas. Então, isso tem objetivos muito claros. O primeiro é baratear o financiamento da própria dívida pública, já que os estados são endividados, os estados nacionais são endividados. Segundo, é estimular a nível de atividade, consumo, investimento, produção, né? E terceiro, diminuir o custo de oportunidade para aqueles que decidem empreender. Essa é uma realidade, uma anomalia na economia mundial, mas que perdura há pelo menos 8 anos. Ou seja, há 8 anos que a taxa de juros básica do Banco Central Europeu, do Banco da Inglaterra, do Fed norte-americano e do Banco do Japão estão numa linha próxima de zero ou até mesmo negativa. Né? Quando a gente considera os juros reais, ou seja, aqueles descontados à inflação, aí nós teremos, em muitos casos, taxas de juros negativas. Ou seja, se você comprar um título desses países, não só nominalmente você recebe mais no resgate, ou menos, desculpe, mas o valor real daquele título vai ser inferior. Ou seja, na prática significa o seguinte: se as pessoas decidissem, nesses países, manter o seu dinheiro, como se fazia antigamente, embaixo do colchão, ele, em tese, ganharia mais ou perderia menos do que se ele comprasse um título da dívida desses países. Mas a pergunta óbvia é por que as pessoas
nesses países continuam comprando títulos da dívida, por vários fatores, segurança, incerteza quanto ao futuro, e elas preferem, então, mesmo que nominalmente recebendo menos, ter a segurança de possuir um ativo que, de certa forma, é obtido por esses países. Quando a gente vem para o caso do Brasil, o Brasil vive, já desde os anos 80, uma diminuição significativa da sua capacidade de crescimento como economia. Depois de um período áureo em que nós tivemos aqui um crescimento brasileiro, né, por 35 anos, 7,5% ao ano, quer dizer, o período que se consolidou com a industrialização brasileira, transformou uma economia que era primária, né, basicamente agroexportadora, numa das maiores economias do mundo, com o processo de industrialização que se seguiu. Essa industrialização foi financiada com recursos externos, como todos sabem, e, evidentemente, nos anos 80, quando veio a crise do petróleo e a crise dos juros, a nossa capacidade de crescimento se reduziu substancialmente e, especialmente, também porque contávamos, na época, com uma inflação muito elevada que aumentava o grau de incerteza com relação ao futuro. O período pós-real, quer dizer, pós-2004 até, certamente, 94 até 2010, nos permitiu aumentar essa taxa de crescimento para pouco mais de 3%, e no período pós-crise, que coincide com o primeiro mandato da presidente Dilma, um nível de crescimento baixo comparável ao dos anos 80. Uma série de fatores combinados implicou que, a partir desse momento, a partir de 2014, nós tivéssemos não só uma diminuição da taxa de crescimento, mas também uma recessão aprofundada, né? Na verdade, a gente teve uma queda substancial do PIB em 2015, de 3,8%, um fator que deverá, de alguma forma, até se repetir esse ano, porque todas as condições estão dadas. É importante que fique bem claro quais são as causas dessa reversão. Nós temos várias causas, não há uma única causa que explique a recessão brasileira. A primeira delas é de ordem internacional, quer dizer, a desaceleração da China, junto com o baixo crescimento dos Estados Unidos, uma estagnação na Europa, em vários países enfrentando recessão, fez com que a demanda global por matérias-primas se reduzisse. E isso fez com que houvesse uma queda brusca nos preços das principais commodities exportáveis pelo Brasil. Isso tem impactos diretos, não apenas na nossa balança comercial, mas também na capacidade de investimento de grandes empresas brasileiras. Isso envolve desde a Petrobras, que também teve um outro impacto que eu vou me referir daqui a pouco, mas também as mineradoras, mas também as siderúrgicas, enfim, há um grande impacto decorrente desse processo. O governo tem uma dificuldade enorme de explicar esse fator. Normalmente se refere de uma forma genérica à crise internacional, e isso é entendido como algo, não é claramente compreendido. Quer dizer, mas o problema central e inegável é que há sim um impacto internacional sobre a economia brasileira negativo que decorre da queda das commodities, né? O segundo fator relevante para a nossa recessão está associado à própria crise política. Quer dizer, o grau de incerteza, de instabilidade que foi gerado com a crise política, evidentemente, adia decisões, adia atividades. Um terceiro fator foi que, em meio a esse processo, e ao contrário do que realiza a maior parte dos países, nós mostramos aqui os países desenvolvidos com relação ao comportamento da taxa de juros, mas daqui a pouco nós vamos falar também de países em desenvolvimento. O Brasil insistiu em não só manter a sua taxa de juros elevada, como aumentar a sua taxa de juros. Então, evidentemente, isso, numa economia que já vinha num processo de queda, ou melhor, de redução do seu crescimento em 2014, enfrentasse um impacto muito significativo. Por que juro alto derruba a economia? Bom, primeiro porque asfixia o Estado em cumprir as suas funções principais e, principalmente, cumprir o seu plano de desenvolvimento devido ao encarecimento do custo de rolagem da dívida. Tá certo? Segundo impacto é que, ao subir taxa de juros, nós encarecemos o crédito, nós favorecemos a poupança em detrimento, ou as aplicações financeiras, sendo mais específicos,
em detrimento da produção, né? E terceiro, aumentamos o custo de oportunidade de quem quer empreender. Então, a subida da taxa de juros num quadro internacional de reversão do crescimento econômico, baixa de preço das commodities, acelera o processo de recessão interna, né? E há um quarto fator inegável, que é problema de gestão, quer dizer, problemas associados à incapacidade ou de escolhas na área fiscal que foram equivocados, né? Por exemplo, a concessão sem exigência de contrapartida de desonerações, né? Foi um grande erro, evidentemente isso comprometeu demais a estrutura do Estado e significou, portanto, uma saída. O resultado, portanto, é essa queda no PIB de 3,8%, mas o que é interessante aqui nós notarmos é o seguinte: primeiro, enquanto o PIB cai quase 4%, os investimentos, ou seja, a formação bruta de capital, que é tudo que é investido na economia pelo governo, entidades privadas, etc., cai 14%. Né? Esses 14%, além dos fatores já mencionados, também tem um impacto muito importante da Operação Lava Jato. É evidente que todos nós somos favoráveis ao combate à corrupção. Mas o fato é que a Operação Lava Jato, nos termos em que ela foi concebida e é executada, ela travou investimentos importantíssimos de toda a cadeia do petróleo no Brasil e toda a construção pesada. Ou seja, nós, numa economia que já estava combalida pelos demais efeitos citados, o impacto da Lava Jato significou e tem significado, já que esse ano teremos uma nova queda, uma retração enorme dos investimentos. E isso não é substituível, claramente, né? Então, se a gente quiser reverter esse quadro, evidentemente, nós vamos de saídas para o problema das construtoras, da construção pesada no Brasil e da Petrobras, né? Porque ainda uma parte relevante dos investimentos são associados a esse processo. Bom, com o impacto disso no lado fiscal, na arrecadação do governo, foi terrível, porque aqui nós temos o resultado primário, ou seja, o resultado das receitas versus despesas, que já a partir do início de 2015 se tornaram negativos. Então, o Brasil enfrentou, diante da recessão, diante da concessão de subsídios e desonerações sem a devida contrapartida, uma situação fiscal de desequilíbrio. E isso gera, já no conceito primário, ou seja, sem considerar o impacto dos juros, uma atrofia importante na economia. Como nós elevamos os juros, ou seja, o Banco Central Brasileiro elevou os juros, isso combinou o pior dos mundos. Porque você passou a ter déficit primário nas contas públicas e passou a ter uma elevação do custo de financiamento dessa mesma dívida. Bom, só no ano passado foram gastos no pagamento de juros sobre a dívida pública 500 bilhões de reais. R$500 bilhão foram pagos pelo Estado brasileiro a quem? Aos seus credores, né? Ao sistema financeiro e todos nós que aplicamos no mercado financeiro. O que o sistema financeiro faz ele arrecada via CDBs, via os variados instrumentos, né, fundos, etc., e grande parte desses recursos, eu diria quase 90%, 95%, vão para a compra de títulos públicos. Então, na prática, o sistema financeiro e os demais aplicadores do mercado financeiro são os credores da dívida pública. Notem que, em 2014, esse número já tinha chegado a 311 bilhões de reais. Se a gente lembrar os números do ajuste fiscal que foi pretendido no ano passado, primeiro falava-se algo em torno de 60, 70 bilhões de reais, depois falava-se algo entre 40 e 50 bilhões de reais, que obviamente não foram conseguidos. Na verdade, o que você teve foi uma atrofia do investimento público, né, por um lado, porque esse é o único item que o governo consegue de fato controlar, o que é uma péssima escolha, porque o Estado, dentro das suas funções, ele precisa manter investimentos, porque isso ajuda a fazer o contraciclo da crise econômica, e o investimento público tem um efeito multiplicador muito importante, ou seja, ele gera vários outros investimentos e ele também significa a sinalização, o efeito demonstração
para o setor privado. Então, nós tivemos a péssima combinação de corte de investimentos com aumento de gastos, né? E principalmente o financiamento público. Então, ou seja, somente a diferença de juros pagos no ano passado representou 180, 190 bilhões, é mais do que 3, 4 vezes o pretendido resultado do ajuste fiscal, que não ocorreu. Quer dizer, então, é uma situação surreal em que você tem um eterno desequilíbrio, né, nesse processo de contas públicas. E aqui é interessante a gente ver o impacto disso na conta pública consolidada. Então, nós temos nas barras azuis o resultado primário, que, como falei para vocês, a partir de 2014 passou a ser negativo, depois de um longo período de resultados positivos. E nós temos ali o custo de financiamento, que está nas barras verdes, né? Então, o custo de financiamento em porcentagem do PIB chega a 8% em 2015, o que faz com que o déficit nominal, ou seja, o déficit consolidado, chegue a 10% do PIB, né? Então, basicamente, hoje, o que grande parte do nosso déficit, 90% do nosso déficit, decorre do custo de financiamento da dívida. Ou seja, uma clara anomalia dentro desse processo que atrofia todo o resultado da economia a partir daí, né? Porque, evidentemente, o Estado se vê impedido de conduzir o seu processo normal de fazer o contraponto a isso que seria a crise, né? Como é que o Estado brasileiro tem conseguido viabilizar esse processo e conseguiu, até 2014, ter um resultado primário positivo, né? Claramente, e isso ocorreu na sequência de governos pós-democracia, pós-retomada da democracia, foi com o aumento da carga tributária. Então, sabidamente, nós temos uma estrutura tributária extremamente distorcida no Brasil, primeiro porque é um sistema extremamente injusto, complexo e ineficiente. Ele é injusto porque tributa mais os segmentos médios e inferiores da camada de renda e é regressivo em relação às camadas mais altas, né? Ele é complexo por demais, difícil de ser atingido, a ponto até de pequenos empreendedores precisarem contar com uma assessoria especializada, porque ele é tão difícil de ser conduzido, e mesmo aquele que queira atender a todos os requisitos do fisco, encontra uma dificuldade enorme. E ele é ineficiente porque permite várias brechas, quer dizer, o aumento da sonegação, né, via os mais variados mecanismos é também significativo. Mas, apesar dessas ressalvas, o que ocorreu de forma continuada no Brasil foi um aumento da carga tributária relativamente ao PIB. Então, se nós retrocedermos 20 anos, nós tínhamos uma carga tributária da ordem de 25% do PIB, que cresceu de forma contínua a 35%, 36% do PIB nos anos mais recentes. Então, na verdade, você teve um aumento da carga tributária sem que o Estado se tornasse mais robusto para cumprir as suas funções. Porque, na verdade, grande parte desses recursos tiveram várias destinações, que a gente pode aqui também detalhar, mas a que eu gostaria de destacar é o extraordinário crescimento do custo financeiro do financiamento da dívida pública. Ou seja, na verdade, nós estamos produzindo nesse sistema uma brutal transferência de renda que é extremamente conservadora. Mais do que isso, a prática de juros elevados combinada com esse quadro leva a uma sociedade de rentistas. Quer dizer, hoje, o grande estímulo para as novas gerações não é produzir, trabalhar, criar, é sim viver de renda, né? E no Brasil, o rentismo está tão entranhado nas pessoas que mesmo os não rentistas agem como rentistas, né? Eu explico o que eu estou querendo dizer. Criou-se um vício de conviver com taxas de juros muito elevadas. E há uma resistência da opinião pública à redução da taxa de juros, né? E mesmo os empresários, até numa defesa que eles fazem de si próprios, né, da situação, até pela manutenção da sua sobrevivência, acabam se transformando em rentistas, ou seja, geradores de caixa para aplicar os seus recursos no mercado financeiro. Então, a nossa carga tributária, quer dizer, que sustenta esse processo, ou tenta sustentar, porque a gente viu que mais recentemente isso tem sido inviável, né? Tanto é que a resposta do Estado brasileiro tem sido novamente
via aumento da cobrança de impostos, né? Tentativa de criação de novos impostos ou recuperação de impostos que foram extintos, como a CPMF, por exemplo. Mas o fato é que o Brasil hoje convive com o seguinte dilema, a seguinte dicotomia. Nós estamos num nível de carga tributária semelhantes à Alemanha, Reino Unido, por exemplo, né? Muito abaixo de Chile, México, muito acima, melhor dizendo, de países que têm uma carga mais baixa, como Chile, México, Coreia do Sul, etc. Mas, evidentemente, com uma estrutura de Estado muito pior do que a maioria desses países, né? Então, o que acontece? O peso do custo financeiro da dívida faz com que leve a uma segunda distorção. Além das distorções causadas diretamente pelo aumento de juros, isso gera uma outra distorção, porque nós temos um Estado caro e atrofiado, porque além dos problemas de gestão, de escolhas, etc., nós temos um custo de financiamento muito elevado, né? A taxa de juros no Brasil persiste ao longo de décadas, né? Muito elevada. Aqui a gente tem um exercício dos últimos anos, comparando a taxa Selic, que é definida pelo Banco Central nas reuniões do Copom a cada 45 dias, comparado com a inflação ocorrida e lá nas barras verdes, o juro real, ou seja, aquele juro descontado à inflação. O que a gente vê é que no longo prazo há uma redução da taxa de juros real, né? Mas quando a gente compara isso com a média internacional, nós acabamos de ver que o mundo vive há 8 anos uma taxa de juros negativa do ponto de vista real. Então o que ocorre é o seguinte: embora a taxa de juros real no Brasil tenha reduzido em termos históricos, ela, como o mundo todo baixou a sua taxa de juros, o Brasil se tornou caso único, praticamente, né, em que remunera os seus títulos públicos em qualquer prazo e em qualquer modalidade com taxas de juros reais, né? Isso é um caso único no mundo, nós estudamos isso com regularidade e não há realmente contrapartida disso. Na verdade, grande parte da opinião pública, disseminado muito na mídia, da explicação da elevação da taxa de juros que ocorreu no ano passado, exatamente na contramão do que ocorria no mundo e em total dissonância com a recessão, porque na recessão você tem que jogar o juro para baixo, o Brasil elevou a sua taxa de juros, foi o crescimento da inflação, né? Mas que tipo de inflação que cresceu no Brasil? Na verdade, aqui na linha azul nós temos o IPCA, que de fato subiu a mais de 10%, depois de um longo período aqui por volta de 6%, que, aliás, digo de passagem, é uma inflação muito parecida com a maioria dos países em desenvolvimento. Ou seja, essa é uma inflação mais alta do que a Suíça, Canadá, Alemanha, etc. Mas países em transição e de grande disparidade, como ocorre no Brasil, têm taxa de inflação muito parecida com o do Brasil. É o caso da África do Sul, é o caso da Índia, é o caso da Indonésia, é o caso da Turquia e é o caso da Rússia, que aliás tem uma inflação mais alta que a do Brasil. Mas de qualquer forma, esse descolamento que ocorreu na inflação brasileira de 2015 tem a ver com um fenômeno muito específico, que é o comportamento dos preços administrados. Que preços são esses? Combustíveis, transportes públicos e energia. Tá certo? Então, o que ocorreu em 2013 e 2014 é que, de olho no calendário eleitoral, o governo atrasou o reajuste desses preços. Isso é claramente visível no comportamento dessa linha. Você vê que é abaixo dos preços livres e do total do IPCA. E o que, passada a eleição, então, o governo reajusta esses preços de uma forma muito intensa. Um outro fator que explica a elevação da taxa de juros foi o represamento cambial, que ocorreu durante anos no Brasil e que também foi corrigido a partir de 2015. Então, esses dois fatores fez com que a taxa de juros serviu de argumento para a elevação da taxa de juros, embora eles não tenham nenhuma correlação com o aumento da demanda. Pelo contrário, a demanda despencou no Brasil. Mas é que se criou uma convenção, isso é um termo, inclusive, que está presente na obra de Keynes, né, que é um grande economista, o maior economista do século XX, em que toda a inflação no Brasil se combate com elevação de juros, independente dos demais argumentos. Quer dizer, quando você pega a maior parte dos bancos centrais, eles olham sim a inflação,
mas olham a natureza da inflação e olham outros dois indicadores importantes: nível de atividade e nível de emprego, né? Então, nós temos uma completa anomalia no Brasil, porque esse custo de financiamento ele se torna muito elevado. Aqui nós temos uma comparação que vai de 2012 a 2014, porque era onde a gente conseguiu esses dados, comparando nesse eixo horizontal a dívida líquida em proporção do PIB nos vários países, tá certo? E no eixo vertical nós temos os encargos, ou seja, o quanto esses países pagam de juros sobre a sua dívida. Então, o que nós vamos encontrar aqui? O Brasil, que tem uma dívida líquida próxima de 30% a 35%, mas que gasta, nesse período de 2012 a 2014, 5% do seu PIB para o pagamento de juros, né? Onde é que a gente vai encontrar paralelo nesse eixo de gastar 5% do PIB? Países como Islândia e Itália, por exemplo. São países que têm dívida proporcionalmente ao PIB cerca de 3 vezes a brasileira. E países que, sabidamente, estão quebrados. Aqui, muito perto, a gente tem a Grécia, né, que deve 150% do seu PIB e paga, inclusive, um pouco menos proporcionalmente de taxas de juros. Então, na verdade, é o seguinte, quer dizer, o Brasil é um caso único de país que tem uma dívida relativamente ao seu PIB baixa, mas que tem um encargo sobre o financiamento da dívida extraordinário. Quando nós tivermos todos os dados, para trazer esses dados, de 2015 a 2016, o que vai ocorrer com o Brasil, nós vamos ter que mudar até a escala do gráfico, porque o Brasil vai dar um salto para o dobro do que pagava. Ou seja, esse custo de financiamento, que de 2012 a 2014 estava em 5%, pula para 9% do PIB. E aqui, a dívida líquida, ok, dá uma pequena mudada para o lado direito, mas nós estamos muito aquém da maioria dos países. Então, é uma loucura, porque o que é disseminado diariamente na visão dos analistas financeiros, ou parte deles para fazer justiça, ou a grande maioria, para ser mais específico, disseminada na mídia, é que nós temos uma dívida quase que incontrolável, e em função dessa dívida é que nós temos encargos elevados. Na verdade, é exatamente o contrário, ou seja, o grande componente de expansão da dívida pública brasileira é o seu custo de financiamento. E por que esse custo é elevado? Isso envolve aspectos culturais, como eu falava, da visão do rentismo que está presente no Brasil e da estrutura da nossa dívida. O Brasil é um caso único em que títulos públicos são negociados no dia a dia, pagando taxas de juros muito elevadas, né? Então, no Brasil não existe diferença entre você comprar um título de 10, 30 anos ou um título de curto prazo, né? Todos eles têm praticamente a mesma remuneração e muito elevada, né? Então, romper com essa tradição não é fácil, porque há uma resistência enorme de todos aqueles que ganham com esse processo, né? Essa enorme transferência de renda que há dentro desse processo, né? Bom, obviamente, eu nem preciso dizer que a consequência desse processo, do ponto de vista econômico e social, é gravíssima, porque o quadro recessivo que se instalou no Brasil, pelos motivos que eu apontei, tem provocado uma elevação muito rápida do nível de desemprego. Quer dizer, o Brasil é um dos poucos países do mundo que, em meio a um quadro adverso internacional, conseguiu, em 10 anos, reduzir a menos da metade a sua taxa de desemprego média, né? Isso também houve uma colaboração dos fatores demográficos, as famílias hoje têm menos filhos, então entram mais tarde também no mercado de trabalho. Isso faz com que, junto com o desempenho da economia, tenha havido uma melhora no quadro de desemprego. Mas observe o que está ocorrendo agora, quer dizer, todo o ganho que obtivemos em 10 anos está se dissipando em menos de 2 anos, né? Há um crescimento muito rápido das taxas de desemprego, porque desemprego tem uma função direta em relação à atividade econômica. Então, quer dizer, a grande parte desse processo que nós estamos vivenciando na economia brasileira tem muito a ver exatamente com a incapacidade de viabilizar um processo de financiamento que atenda ao objetivo básico, ou seja, qual que é a taxa de juro ideal para um país como o Brasil, né? Seria uma taxa de juro média, que é aquela comparada à maioria dos países. Então, é um mito de que a inflação brasileira exige taxas de juros muito elevadas.
porque a inflação média brasileira não é diferente da maioria dos países em desenvolvimento e em grande transformação como o Brasil. Segundo, é um mito de que as taxas de juros no Brasil são devidas ao tamanho da dívida. Nós acabamos de ver que isso não se sustenta com análise básica de dados. E é um mito de que as nossas taxas de juros são decorrentes das incertezas institucionais no Brasil. Na verdade, você tem outros países com tão grau de incerteza como o nosso e que não pratica taxas de juros minimamente consideradas. Ou seja, na verdade, esse quadro de taxas de juros muito elevadas, ele inviabiliza o Estado de cumprir as suas funções principais, inviabiliza o crescimento da economia e mais, há um outro fator correlato a isso, que há uma tendência de longo prazo de apreciação, de valorização artificial da nossa moeda. Tem a ver com câmbio isso, né? Então, durante muito tempo no Brasil, nós tivemos a combinação desses fatores que favoreceram uma política de dólar muito barato na nossa economia, né? E isso levou a um segundo efeito, que foi o processo de desindustrialização que nós vivenciamos no Brasil nos últimos anos. Então, quer dizer, se nós quisermos reverter esse processo, inevitavelmente, nós precisamos passar por uma nova ordem, né, um novo ordenamento da nossa estrutura de dívida e especialmente do custo financeiro dessa dívida. Então, eu diria aqui, para concluir, que o grande desafio que se apresenta para o Brasil do ponto de vista fiscal e monetário está em restabelecer o básico, ou seja, o Brasil se tornar normal, como a maioria dos países. Nós avançamos institucionalmente em vários aspectos, mas continuamos incrivelmente uma verdadeira jabuticaba, né? Um país único do ponto de vista do seu custo financeiro e do seu impacto sobre a dívida pública. Se nós quisermos olhar isso de um outro lado, nós estamos diante de uma enorme oportunidade, né? Por quê? Na medida em que consolidarmos um quadro mínimo de restabelecimento da normalidade, isso trará, sem dúvida, um impacto direto, né, sobre a nossa capacidade, não só de uma maior normalização do lado fiscal e monetário, como também de retomada do crescimento econômico. O crescimento econômico para um país como o Brasil não é condição suficiente, mas é necessária para se viabilizar o desenvolvimento. Então, era isso que eu queria deixar aqui como mensagem inicial. Muito obrigado. Dando continuidade, então. Passo agora para o Casaroto, eu não sei. Pode. Obrigado. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Parabenizo o Senge pela iniciativa. Realmente está na hora de a gente envolver a sociedade civil com este tema, porque é o tema que está quebrando com o país. Parabéns ao Senge e a todas as entidades, principalmente da sociedade civil, que até há pouco não fazia uma inserção tão forte como começamos a fazer agora, o CREA e as outras entidades todas. E as entidades do funcionalismo público já vêm há muito tempo falando sobre esta questão, mas elas parece que estão começando a produzir seus efeitos agora. Eu vou abordar mais a questão da dívida do Estado com a União. A gente vem tratando, por intermédio da Federação Brasileira de Fiscais de Tributos Estaduais, a FEBRAFIT, vem tratando esse assunto desde 2010, quando apresentamos esse estudo para a CPI da dívida pública. A Auditoria Cidadã brigou anos a fio para que existisse uma auditoria da dívida pública, conforme está estabelecido na Constituição Federal. Se conseguiu, no máximo, uma CPI na Câmara Federal, onde que se fez de conta que se fazia uma auditoria nessa CPI. A Maria Lúcia Fatorelli, hoje à tarde, que é a coordenadora do Movimento Nacional, estará aqui hoje à tarde e fará uma apresentação com mais detalhes dessa questão. Vamos fazer um breve contexto para que a gente entenda essa questão da dívida do Estado, dos estados, em especial do Rio Grande do Sul, mas que envolve todos os estados da Federação, com a União. O grande problema das dívidas estaduais é o endividamento com a União.
fazendo um breve para contextualizar o tema, nós precisamos dizer que neste contrato assinado em 98, aqui no Estado, foram implementados 2 projetos. O Programa de Apoio e Reestruturação ao Ajuste Fiscal dos Estados do Distrito Federal. Na época, o governo federal assumiu as dívidas dos estados com vistas ao ajuste fiscal. Isso em 98. Logo em seguida, nós fizemos uma assinatura aqui no Rio Grande do Sul, foi um pouquinho mais depois, adotamos o Programa de Incentivo à Redução da Presença do Setor Público Estadual na atividade financeira bancária e a privatização de instituições financeiras estaduais, que é o chamado PROES, que o governo federal assumia as dívidas dos estados com essa condição, a condição de privatizar as instituições financeiras, dizendo que as instituições financeiras estaduais eram as grandes causadoras dos problemas nos estados. Aqui no estado houve um movimento forte e o Banrisul não foi vendido, mas em outros estados, na sua grande maioria, foram vendidos com base neste programa chamado PROES. Desde isso, nós assinamos, a grande maioria dos contratos foram assinados em 98. Desde 99, com a maxi desvalorização do real, os governadores começaram a reclamar, dizendo: fomos enganados. Por quê? Porque foi estabelecido o IGPDI como fator de correção e, meses depois, houve uma maxi-desvalorização cambial, fazendo com que o IGPDI explodisse. Quer dizer, meses após a assinatura do contrato, os governadores começaram a reclamar: precisamos renegociar, precisamos repactuar essa dívida. Isso começou em 99. Já em 99 havia o establishment, quem ganha dinheiro com isso, dizia o seguinte: a solvência dos governos subnacionais, ou seja, os estados, cria um problema de perigo moral que estimula o endividamento excessivo. Esse cidadão que está falando aí, até hoje, é bastante badalado na nossa mídia, dizendo que os governos estaduais deveriam ser mantidos em insolvência. Ou seja, nós não poderíamos ter solvência. Esta é a tese que embasou todo o processo do endividamento de 98. Em fevereiro de 2010, nós começamos, na CPI da dívida pública, que eu falei, nós começamos a dizer o seguinte: não devemos nem renegociar e nem repactuar. O que isso significa dizer que estamos aceitando o que foi feito e fazer só daqui para frente. Não, nós temos que refazer o processo. E a partir daí começamos a FEBRAFIT colocou no tema, na pauta nacional, esse estudo que ainda continua no site da Federação, dizendo que deveríamos refazer todos os programas e apontando as inconstitucionalidades deste programa. Em 2012, o Senado Federal passou, pela nossa felicidade, e a gente ficou até um pouco mais assim, todo pimpão, porque o Senado Federal passou a dar como palavra de ordem dos senadores, passou a ser nem renegociar, nem repactuar, refazer. Era justamente o nosso tema colocado em 2010 e a gente ficou contente, claro. Isso é uma notícia do jornal Valor Econômico, que já na época e hoje ainda é o principal jornal de economia no país. E, com efeito, em 2012 já apareceram vários projetos de lei onde que já se mexia, tentava se mexer com isso, em 2012. Começou a reação. O editorial do Estado de São Paulo, em abril de 2012, dizendo: a maior parte dos estados estava quebrada, depois de muitos anos de farra financeira. Isto continua sendo dito até hoje. Vamos agora, afinal das contas, ver o que é que efetivamente aconteceu e está acontecendo em relação a esta dívida. Plano Real, anos 90. Não vamos questionar o Plano Real, vamos apontar o que aconteceu com o Plano Real.
Insolvência bancária. Todos os bancos estavam quebrados. Todos. Bancos, porque todos estávamos viciados em receitas inflacionárias. Os bancos não precisavam fazer nada, bastava receber o dinheiro do depósito do correntista e aplicar e deixar que a inflação fazia o lucro do banco acontecer. Na época, os bancos estavam... 50% da receita dos bancos vinham só dessa receita inflacionária. Os nossos contratos são, lembrando, do PROES. Antes do PROES, veio o PROER, que era um programa de estímulo à reestruturação e ao fortalecimento do sistema financeiro nacional. O problema era o mesmo. Agora, para os bancos privados, era estímulo, reestruturação e fortalecimento. O prejuízo disto, todo na caixa do Banco Central do Brasil. Tem banco que até hoje não pagou nada dessa dívida. E muitos pagaram para parte dessa dívida depois que o governo federal concedeu enormes descontos e mesmo assim as condições eram bem melhores dos que apresentadas para o PROES, que visava os bancos estaduais, já com uma diferença. O banco privado era para reestruturar e fortalecer. Os do Estado era para reduzir o setor público na atividade bancária. Você tinha que fechar o banco. E em 2001, decorrente este mesmo problema inflacionário, teve o PROEF, que ninguém fala, que foi um programa de fortalecimento das instituições financeiras federais. Também quebraram, assim como o Banrisul, os Banespa, Banpará e companhia. Os federais também entraram, ninguém fala que os federais também estavam. Aí veio um programa de fortalecimento para as instituições federais. Não foi para fechar o Banco Federal, foi para fortalecer. Prejuízo disso, Tesouro Nacional. Quanto é que deu? Ninguém sabe, porque é um assunto que está fechado. Não se sabe o resultado disto. Os estados, todos insolventes, nós estamos tratando aqui do Plano Real. O Plano Real derruba a inflação e, derrubando a inflação, derruba essas nossas receitas todas. Insolvência dos estados. Por que é que os estados estavam insolventes? Plano Real, menos receita. Lei Candir, dizendo que nós precisávamos de moeda forte, precisávamos expandir as nossas exportações. Portanto, quando nós tributávamos com ICMS a exportação de matérias-primas, aqui no Estado, com mais intensidade no feijão soja, isto nós tivemos que deixar de tributar para favorecer a entrada de dólares de moeda forte no país. Depois, na sequência, nós abarrotamos as nossas reservas, estamos sobrando reserva, mas a Lei Candir ninguém fala que deve ser revogada. Portanto, essa Lei Candir não visava, isso é importante, quando os estados tributavam as exportações de matérias-primas, eles não visavam simplesmente arrecadar em cima, visavam em exportar, porque a exportação de produtos elaborados sempre foi imune, visávamos exportar o produto elaborado, ou seja, um produto com valor adicionado, ou seja, criando emprego aqui dentro, e não exportar o grãozinho do soja, e não exportar simplesmente o minério de ferro do Pará, exportar produtos elaborados aqui internamente. Isso fazia com que nós gerássemos emprego na nossa economia. Muito bem, essa Lei Candir causou esse problema todo e nunca ninguém falou que deveríamos revogá-la. Isso gerou menos receitas para o Estado. Desvalorização cambial, restrições ao crédito, aumento de compulsório, tudo isso reduziu o dinheiro na economia, consequentemente houve uma recessão, consequentemente menos arrecadação dos Estados. Isto tudo nos gerou menos receita. Os Estados realmente ficaram insolventes, por estes motivos. Não foi por a incompetência de todos os administradores, de todos os governadores. Entre eles, lá tivesse um incompetente, um ladrão, não sei.
não me pediram para defendê-los e eu também não vou defendê-los. Mas a verdade é que o grande problema dos estados na época decorreram dessas medidas econômicas. Agregado a isto, nós tivemos uma elevação absurda dos juros praticados no mercado. Por que isso nos prejudicava nossas finanças? Porque nós, os estados, tinham títulos públicos lançados no mercado. E com esses títulos, o governo federal, ao alavancar a Selic, que é a taxa base da economia, fazia com que os títulos dos estados também tivessem que pagar esses valores. Não tínhamos como pagar, já estávamos estrangulados com menos receita e a nossa dívida explodindo por causa da política monetária do governo federal, fez que o estrangulamento dos estados fosse total. Portanto, não tínhamos como não vivenciar o descontrole das finanças estaduais. Um exemplo só da política monetária praticada na época, em novembro de 97, naquele mês, a inflação brasileira foi de 0,17%. O governo federal praticou uma taxa Selic efetiva de 45%. Isso diante de uma inflação anual de 5%. Pagamos, nesse período, juros reais em torno de 40%. Não tínhamos como os estados pagar. Ou seja, fomos levados para a insolvência. Os estados federados foram empurrados para a insolvência. Neste período, o Rio Grande do Sul, de 94 a 98, sem empréstimo novo, tivemos o aumento da nossa dívida aumentado em 122% em termos reais. Isto prova a política, o que é o desastre que a política monetária do governo central, do governo federal, fez com as nossas finanças. Explodiu a nossa dívida nesse período com muito pouco dinheiro novo. Em 4 anos, nós tivemos um acréscimo de 122% em termos reais. E é importante dizer que nesse período aqui, nós não conseguimos mais vender títulos no mercado. Não tinha como o Estado vender títulos no mercado, porque o governo federal era o nosso grande concorrente. Ele sempre pagava valores maiores. Nós não tínhamos mais como acompanhar, nós já estávamos insolventes. Mesmo que acompanhássemos a taxa de juros, nós não teríamos como pagar esses juros. Qual foi a grande solução? Foi assim, bem, o governo federal passa, a partir de agora, a comprar os títulos dos estados. Então, quem financiava a nossa dívida eram as instituições financeiras federais. Muito bem. Em novembro de 97, o governo federal baixa um decreto proibindo que as instituições financeiras federais comprassem os títulos dos estados. Ou seja, se a coisa estava ruim, a coisa aí simplesmente desmanchou. Não tinha mais como fazer. Estávamos com menos receita, com mais despesa, e o único comprador dos nossos títulos chegou e disse assim: acabou a festa, não tem mais compra, não compro mais, te vira. O que é que tu fazes como governador? Vai para Brasília e assina o que Brasília determinar que assinasse. Portanto, a assinatura dos contratos na época não foram porque os nossos governadores eram incompetentes, não sabiam ler, não tinham o que fazer. Ou assinava ou assinava. Este foi o estrangulamento proposital que o governo central fez com os estados. E foi por isto que nós todos assinamos estes contratos. Nós não tínhamos por onde correr. Isto que eu estou dizendo não é uma coisa que só eu estou dizendo ou que outras pessoas dizem. O próprio governo federal reconhece essa responsabilidade. Se nós tomarmos as prestações de contas que a Presidência da República envia ao Congresso Nacional desde o ano de 2008 até 2014, 2015 eu não sei se repetiram, porque o balanço ainda não foi publicado, e lá está escrito exatamente essa frase: na segunda metade da década de 90 ficou evidenciada a necessidade de equacionar as dificuldades financeiras enfrentadas pelos estados
em razão das mudanças econômicas ocorridas nos últimos anos. O próprio governo federal admite oficialmente um parágrafo pequenininho, aqui está grande porque eu aumentei, mas lá no balanço, que são 600, 700 páginas, aparece esse parágrafo, onde o governo federal reconhece que realmente quem causou o grande problema foi isto. E quando, numa economia, acontece esse tipo de problema, quando uma empresa está mal, porque o governo teve que tomar medidas e que ocasionou prejuízo para essas empresas, o governo vai lá e socorre. No caso dos estados, ele nos causou o problema e ele não nos socorreu. Ele simplesmente nos transformou em eternos dependentes. Vamos examinar agora o contrato. O lucro que a União teve com os contratos que os estados assinaram. Peguei os dados de 99, porque aí a grande maioria dos estados já tinham assinado os contratos, janeiro de 99 a 2014. Não tenho o dado de 2015, porque, como eu já disse, o balanço federal ainda não foi publicado. Pelo menos não está na internet. O saldo inicial da dívida em janeiro de 99 era de 93 bilhões. Os estados pagaram nesse período 246 bilhões e ainda em dezembro de 2014 estavam devendo 422 bilhões. Em fevereiro de 2006 essa dívida aqui já estava em 471. Não para de crescer nunca. Eu não trouxe o dado do Rio Grande do Sul, porque já foi exaustivamente colocado pelo presidente, em valores reais, o Bins, o secretário, também já falou. Bem, mas e por que é que isso aconteceu? Aconteceu porque de janeiro de 1999 a dezembro de 2015, os estados que tiveram os contratos menos onerosos, que foi o caso do Rio Grande do Sul, aqui cabe uma pequena explicação. Como é que funcionava? Você me deve X, se tu me pagar, eu vou te pagar, eu vou te emprestar esse, tu deve X para os teus credores e eu vou assumir essa dívida de X. Assumia, e se o Estado pagasse para a União de imediato 20%, então o juro que a União cobraria desse Estado seria 6% ao ano. Se os Estados pagassem 10%, de imediato como entrada, o juro que a União cobraria seria 7,5%, IGPDI mais 7,5%, caso de Minas Gerais. Se o Estado não pagasse nada, então seria IGPDI mais 9%. No caso dos estados, nenhum. Todos pagaram alguma coisa. Então, de imediato, o governo federal nos alcança o dinheiro, mas nós, de imediato, pagamos uma parcela expressiva. No caso do Rio Grande do Sul, 20% da dívida já foi pago na hora. Não bem na hora, mas foi durante pouco tempo, que basicamente foi decorrente da venda das empresas estatais e coisas que aconteceram, e o governo estadual juntou esse dinheiro e já pagou 20% da dívida. Por causa disto, a dívida do Rio Grande do Sul foi IGPDI mais 6%. Bom, então, pegando esse dado, IGPDI mais 6% ao ano, que na prática, de acordo com o contrato, não foi 6%, foi 6,17%, porque habilidosamente a Secretaria do Tesouro Nacional, na hora de elaborar o contrato, ele disse o seguinte, 0,5% ao mês. 6% dividido por 12, 0,5% ao mês, beleza. Só que é capitalizado, é 0,5 sobre 0,5 sobre 0,5, ou seja, os 6% que estava previsto no contrato, 6% ao ano, passou para 6,17%. Tinha mais até uma curiosidade, agora já está superada, mas é bom contar para que os senhores tenham ideia de como é que a coisa acontece. Eles colocaram lá que o IGPDI teria que ser assim, a variação positiva do IGPDI. Ou seja, se o IGPDI desse variação negativa, o Estado não ganhava desconto. Quer dizer, quando a inflação subia, a minha dívida subia. Se eu tinha variação negativa, não, aí não. Era para ver como funcionam esse tipo de contrato. Uma palavrinha e que fazia uma diferença enorme. Mas daí outros estados entraram na justiça e tal, derrubaram. Isso já parece que não fazem mais. Não é? Muito bem. Se nós pegarmos, então, de janeiro de 99 a 2015, esse nosso contrato,
e foi a grande maioria dos estados fizeram esse, IGPDI mais 6%, que na prática foi 6,17%, teve encargo, esses encargos somaram 1.047%. A inflação nesse período foi de 208%. Ou seja, nesse período o governo federal teve cobrou um juro real dos estados de apenas 839. Não tem agiota que sonhe com um lucro desse. E por que aconteceu isso? Porque foi uma reles operação bancária. Posição privilegiada do emprestador, o governo federal estava de dono da jogada, você assina o que os estados não tinham o que fazer, estava de dono da parada. É tipo mais ou menos o gerente de banco, quando recebe o cara que está quebrado e o cara faz o que bem entende. Foi o que aconteceu com os estados. Posição privilegiada do emprestador, quem nos levou para a quebradeira foi a política monetária, foi a política econômica. Mas quando chegamos na hora de negociar, os caras se posicionaram como banqueiros. Cobraram os juros, não podiam ter cobrado juros, afinal das contas, se tu me causa um problema que eu te devolva com correção monetária o dinheiro, tudo bem, mas cobrar juros não faz o menor sentido. A adoção da tabela Price, que é aquela que traz uma discussão matemática, mas que eu defendo isso, a tabela Price traz em si, na fórmula da tabela Price, o anatocismo, mas é uma discussão que é longa, mas o que os bancos utilizam é essa tabela Price, porque é a que dá mais lucro, a que dá mais dinheiro. O governo federal também aplicou a tabela Price nos nossos contratos. A prática do anatocismo, que cobra juros sobre juros, juros sobre juros, juros sobre juros, e aí chegamos naqueles 1.047. Isso está proibido por súmula do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal já disse que a prática do anatocismo no Brasil, a súmula 121, é proibida, não pode. A única exceção saiu na súmula 596, que diz que o anatocismo é ilegal, não pode ser praticado. Porém, se for feito por entidade, por instituição financeira, aí pode. Anatocismo por instituição financeira. Aí o Supremo disse, 121, súmula 121, não pode praticar o anatocismo. Na súmula 596, instituição financeira pode. Muito bem. Como o Tesouro Nacional não é instituição financeira, ele não tem cobertura para nos cobrar juros sobre juros. Não tem cobertura para nos cobrar, para praticar o anatocismo. Portanto, estão praticando sei lá, vamos chamar de crime, desde aquela época, e está tudo bem, continua a mesma coisa. Adotaram o IGPDI nós sabemos que é sempre maior que o IPCA é o que mede a inflação brasileira, e é importante aqui registrar que a nossa arrecadação, ela se posiciona sempre em função da inflação. Subiu a inflação, a nossa arrecadação vai mais ou menos por aí. Sempre a nossa variação é em função da inflação. IPCA. Eles nos colocaram o IGPDI. Já de imediato nós sabíamos que não tinha condições de cobrir isso, porque o IGPDI, qualquer variação cambial, faz com que o IGPDI extrapole. Nós não teríamos como pagar esse contrato nunca, já foi feito com esse objetivo. Exigência de robustas garantias, ou seja, se o Estado não pagar, como aconteceu agora, né? Não foi pago, o governo federal vai no caixa do Banrisul e te retira o dinheiro. Primeiro, ele retém todas as transferências que a Constituição estabelece que devem ser feitas para os estados, ele já retém no caixa, não vai. Segundo, não faltou ainda para pagar a prestação, vai no Banco do Estado e tira. Se o Estado tiver conta no Banco do Brasil, vai no Banco do Brasil e desconta. Ou seja, risco de crédito zero. Eles têm como tanto é que cobram. Nós deixamos de pagar e os caras, em poucos dias, acabam simplesmente satisfazendo a sua prestação. Em contratos que são feitos pela administração pública, é obrigatório a existência de uma cláusula de equilíbrio econômico-financeiro. Aqui entre os engenheiros que trabalham com obras públicas de grande valor,
de longo prazo sabe que tem que ter nos contratos uma cláusula de equilíbrio financeiro, porque quando você negocia, daqui a 10 anos você não sabe se as condições são as mesmas. Então é obrigatório. No Estado nós fizemos um contrato de 30 anos e não tem essa cláusula necessária em qualquer contrato de longo prazo. O gestor tinha alguma autonomia de negociar, porque o limite de comprometimento das dívidas com a receita do Estado era assim, 13% para uns, 11% para outros, 15% para outros. Isso era feito na negociação direta com a STN, não tinha regra nenhuma. Então, era quase um gerente de banco que tinha uma autonomia para gerenciar isso aí. E aquelas minúcias contratuais que, como eu falei já, a expressão na fórmula I sobre 12, que vai me dar uma capitalização da taxa mensal, a variação positiva e por aí afora. Isto tudo fez com que nós chegássemos na situação. Mas aí o governo federal começou a contrapor, dizendo, não é bem assim, porque... E começaram a se estabelecer sofismas, colocando sofismas, bastante divulgados pela grande mídia, que gosta de que essa centralização que está acontecendo no país, gosta e quer que isso se mantenha. Muito bem, vamos pegar os grandes sofismas que foram lançados na praça e vamos desconstruí-los. O primeiro sofisma, os altos encargos que a União tem, com a dívida dela, compensam o custo financeiro da União. Aí eu peguei do relatório de gestão da Secretaria do Tesouro Nacional, que é enviado ao Tribunal de Contas da União, desde que eu consegui, o primeiro que eu consegui foi em 2005, vamos pegar em 2014, o último ano, 2015 ainda não está disponível. O valor bruto das prestações pagas pelos estados em 2014, melhor, o valor bruto que a União gastou com aquela dívida que ele contraiu lá atrás, que para o governo federal pagar as nossas dívidas, ele contraiu uma dívida lá atrás. Ele contraiu uma dívida. O governo federal assumiu uma dívida. Em 2014, o valor bruto que a União gastou com aquela dívida que ela contraiu lá atrás foi de 25 milhões de reais. O valor total das prestações pagas pelos estados neste período foi de 30 bilhões de reais. Portanto, aquele sofisma dizendo que os altos encargos compensam o custo financeiro da União é um sofisma mesmo. Que o lucro dos gastos da União com o que nós pagamos para eles foi de 1.220 vezes mais. Isso aí é tão absurdo que eu até faço questão de tirar uma fotografia do relatório de gestão encaminhado ao Tribunal de Contas da União. Isso está disponível para todos nós. Felizmente, isso nós avançamos bastante no país. A gente tem disposição de dados. Não tem tudo o que precisa. Ainda não temos tudo. Tem muita coisa escondida. Mas pelo menos alguma coisa vem. Eu acho que isso aqui até veio meio que sem querer. E eu peguei e copiei do relatório de gestão do Tesouro Nacional para comprovar o que eu estou dizendo aqui. Então, de 2014, como eu disse, está aqui a dotação autorizada, executada, o saldo, o quanto é que eles tiveram de custo com aquilo ali, a dívida interna decorrente do programa da Lei 9496 e da MP 2692, que foi o PROES. 25 milhões de reais e arrecadaram nesse ano, só nesse ano, 30 bilhões de reais. Segundo sofisma, a União depende dos valores arrecadados. A União não pode prescindir desses valores que os estados pagam. Se os estados não pagarem isso, a União quebra. Peguei o balanço de 2014 e fiz um ajuste. Peguei a receita corrente, a receita de capital, tirei as operações de crédito, porque eu acho que tecnicamente é correto. Eu podia tentar manipular a opinião, mas eu achei mais correto tirar dessa receita da União 2014 e fiz essa receita ajustada, 1 trilhão e 300. A receita da União nesse ano foi 30 bi, ou seja, 2%. Se os estados deixassem de pagar, vai quebrar. Não, não quebra.
representam nada. Se eu não fizesse esses ajustes, ela representaria 1%, 1,39%. Portanto, a União não vai quebrar se os estados deixarem de pagar. Aí, bueno, e os camaradas estão nos cobrando tudo isso, vamos dar uma examinada de como é que estão sendo administrados os nossos recursos que estão indo para Brasília. E nós não podemos botar a questão assim, nós e eles, tá bem? Lá o que eles fazem também é com o meu dinheiro, com o nosso dinheiro, porque tudo para Brasília sai dos estados, sai dos municípios. Muito bem, então vou dar uma examinada na gestão federal. Eles que falam tanto do nosso, que nós não sabemos administrar os estados, vamos ver como é que eles estão administrando as finanças do nosso país, ou seja, as nossas finanças. Aí eu vou examinar a gestão da dívida ativa, ou seja, significa a dívida ativa, significa assim, é o dinheiro que os sonegadores estão devendo, mas não pagam. Está devendo tanto de imposto, mas eu não pago, então fica contabilizado como dívida ativa. Em 2014, continuo com o ano de 2014, porque em 2015 não foi publicado o balanço, a dívida ativa era de 1 trilhão e 400. Isso aqui é o que o governo federal tinha para receber de valores que deveria receber de impostos que não foram pagos. A provisão para perdas, ou seja, o governo federal já admitia de imediato não receber 83% disso. Não bota estrutura para cobrar a dívida ativa e isso passa a ser um grande sumidouro. O cara não paga, não tem estrutura que cobre, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional se queixa todos os anos que não dão estrutura para cobrar e o governo federal continua fazendo ouvidos moucos e os funcionários da Procuradoria ficam falando ao vento, não dão estrutura e aí passa a ser tudo crédito podre. A dívida ativa é crédito podre, não se cobra. É evidente, se tu não põe ninguém para cobrar, é evidente que vai se tornar em crédito podre. Se nós pegarmos o saldo devedor dos estados neste ano, em dezembro de 2014, foi de 422 bilhões, e ver o quanto que os estados pagaram de prestação, nós vamos ver que só as perdas com a dívida ativa, só o que o governo federal admite perder com a dívida ativa, porque não faz estrutura de cobrança, representa do saldo devedor quase 3 vezes. O que os estados deviam em 2014, eles admitiam 3 vezes de perda na dívida ativa. Se nós compararmos as perdas com a prestação, significa 30 vezes o que nós pagamos de prestação é o que eles deixam, o que eles já lançam de imediato no balanço como provisão para perdas. Aí uma notícia do Valor Econômico que saiu aqui no dia 12 de setembro de 2015, edição impressa. Sucessivos contingenciamentos impostos têm retirado sua capacidade de recolher mais recursos. Vamos pegar no finzinho. O perfil dos grandes devedores coincide com financiadores de campanha. Por isso é que não se cobra a dívida ativa. Agora, como o Estado não financia a campanha, o Estado tem que pagar a ferro e fogo. E se não pagar, vamos tomar no bolso do cara. Isso é uma notícia do Valor Econômico, como eu já disse, pelo menos para mim, é um dos melhores jornais que tem no país nessa área. Aí vamos examinar a dívida federal. Como é que eles administram aquela dívida deles, que está sob o comando deles, mas que é uma dívida nossa, porque, no final das contas, o que está acontecendo lá impacta aqui também, né? Não, é bom lembrar que todos os recursos que os estados pagam para a União, aqueles 30 bilhões em 2014 que eu falei, todos, pela Lei 9496, necessariamente, por determinação legal, artigo 12 da lei, que instituiu os programas, devem ser utilizadas integralmente para abater a dívida pública federal. Ou seja, se nós deixarmos de pagar, esse dinheiro não vai para... porque esse dinheiro dos estados vai para fazer estrada, aeroporto. Não. Esse dinheiro vai para pagar a dívida federal, por determinação legal. Muito bem.
Aí nós vamos examinar o estoque da dívida federal. Nós estamos pagando todo esse tempo para diminuir a dívida federal. Nós estamos aqui, pegando 2015, um estoque em 2015, aqui eu esqueci de alterar o dado aqui. 2015, a dívida federal representava 4 trilhões de reais, enquanto que a receita corrente da líquida da União, em 2015, foi de 674 milhões. Ou seja, o governo federal está devendo 605% da receita corrente líquida com a dívida federal. 600%. Então, lembrando que, pela lei de responsabilidade fiscal, os estados não podem comprometer mais de 200% da sua receita corrente líquida. E os municípios não podem dever mais do que 120% da receita corrente líquida. O governo federal, em 2015, já estava com um comprometimento de 605%, e essa dívida não para de aumentar. A lei de responsabilidade fiscal, que é de 2000, obriga que o Senado Federal estabeleça o limite para todos. O Senado Federal limitou os municípios, o que fez muito bem, limitou os estados, 200%, que fez muito bem, e a União, até hoje, o Senado Federal não limitou. Ou seja, o limite, a dívida pública federal está ilimitada, apesar de a lei de responsabilidade fiscal dizer que o Senado tem que estabelecer. Não conseguem, hoje está sendo votada no Senado, mas está entrando na mesa para votação, provavelmente não vai ser votado de novo, uma tentativa de limitar a dívida. Não se consegue os nossos... E nós temos, o que nós temos a ver com isso? São os nossos senadores. São 3 pessoas votadas, eleitas por nós, que tinham que fazer isso lá, limitar. Estão sendo omissos. Os nossos senadores, todos diferentes do Rio Grande do Sul, os 81, estão sendo omissos porque não votam. Não votam desde 2001, desde 2000, está lá a mensagem presidencial para estabelecer o limite, não estabelecem o limite. Teve uma resolução 84 em 2007, que uma tentativa de limitar foi arquivado. Este ano foi reeditada essa medida e está lá, pronta para ser votado pelo plenário do Senado, e o Senado não vota, não limita. A nossa dívida federal está livre, leve, solta para acontecer o que vai acontecer, o que aconteceu com outros países que quebraram. Nós estamos já quase quebrados, logo, logo nós vamos estar a grande crise da dívida. Para os senhores terem uma ideia de quanto é que isso representa para nós, se eu pegar a despesa total, pegar pelo balanço financeiro, o balanço patrimonial, porque aqui tem uma coisa importante com relação à dívida. Quando o pessoal divulga, eles divulgam o balanço orçamentário. No balanço orçamentário é destacado o que é a amortização e o que é juro. Nos balanços financeiro e no patrimonial, dívida, o que foi desembolsado para pagar a dívida, seja amortização, seja juros, seja o que for, no balanço orçamentário, no balanço patrimonial e financeiro aparece o valor correto. E o que nós gastamos em 2015? Da despesa total acontecida em 2015, o governo federal gastou em 2015 2 trilhões de reais. Desses 2 trilhões de reais, 963 bilhões de reais foram para a dívida federal. Isso significa 42%. Isso significa 2,6 bilhões por dia. Faça chuva, faça sol, seja domingo, feriado, dia santificado. Natal, Páscoa e Ano Novo. 2 bilhões por dia. Se eu pegar de 1º de janeiro de 2016 até 21 de março de 2016, é o último dado que está na internet, despesa total do Estado, 400. A fonte é do do Senado Federal. Todos esses dados que eu estou fazendo aqui não foi projeção nenhuma. Eu peguei o dado oficial que está publicado. 21 de março
Despesa total do governo federal, 496 bilhões. Gasto com a dívida, 250 bilhões. Gasto da dívida relativa, 51%. Ou seja, de janeiro de 2016, 1º de janeiro a 21 de março de 2016, o governo federal gastou 3 bilhões e 100 milhões por dia. Sabe, computado dia geral, para evitar a contabilidade bancária, que tem ano comercial, ano bancário, ano civil. 3 bilhões. O que o Rio Grande do Sul vai pagar? Agora ouvimos aqui o secretário falando, neste ano o Rio Grande do Sul vai pagar 3 bilhões e 200 milhões pela dívida. O governo federal gasta com a dívida federal isto num dia. Portanto, resolver o problema da dívida dos estados não é uma questão financeira, é uma questão política. Eles não querem, o problema não é a grana, o problema é o comando, é o poder. É poder mandar e transformar os nossos governadores em meros gerentes. Para o senhor, eu fiz um gráfico aqui desse ano, para a gente ter uma ideia de o que é que os juros, amortização, refinanciamento das dívidas, os encargos, veja só uma coisa importante aqui. Os encargos com pessoal e encargos sociais da União, e a União tem um bocado de funcionário, né, tia? 9% o gasto nesse período. 9%. Enquanto que a dívida levou 51%. 51%. Registro, balanço patrimonial e balanço financeiro, porque o pessoal gosta muito de discutir essa questão sobre o prisma do balanço orçamentário. E nesse balanço orçamentário se cai naquela conversa mole, naquele discurso furado que foi vendido para nós aqui pelo FMI há alguns anos atrás, que até bem pouco tempo era o diabo, agora já não é mais o diabo, né? Superávit primário não existe. Ou você tem superávit ou tem déficit. Esse negócio de superávit primário, quer dizer, todas as despesas, menos o que tu gasta com a dívida, isso vai criar um biombo para evitar que as pessoas saibam quanto é que nós estamos pagando de dívida. Nós não sabemos, afinal das contas, onde é que a coisa está indo. Chegando agora, explodiu, como o professor Lacerda levantou agora, o nosso déficit nominal explodiu total. Já estou no fim? Tá. Então, para os senhores terem uma ideia de como isto é importante, para os senhores terem uma ideia como é necessário. Vamos pegar a gestão do BNDES. Nós, lembrando, GPDI mais 6% por causa dos estados, nossos contratos. GPDI mais 6%. GPDI mais 6%. Um sobre o outro. O BNDES, para financiar o programa de PSI, até 2014 cobrava de 2,5% a 5%. Fixo. Sem juro, sem GP, sem IPCA, sem nada. Aí o novo ministro entrou e disse, não, vamos acabar com isso, que está muito barato, não sei o quê. Em 2015, o financiamento do PSI para bens de capital foi de 6,5% a 10%, menos que a inflação. Se nós pegarmos para a inovação, foi de 6,5% a 7,5%. E, meus amigos, nós estamos falando aqui, só nesse programa do BNDES, nós estamos falando em 520 bilhões de reais. O último dado publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional está na internet, está bem na página principal da STN. O saldo do PSI, 520 bilhões de reais. E o que é que vai ser emprestado a esses juros aqui? A esses juros aqui. E uma pergunta que se faz. As empresas que receberam esse dinheiro vão ter condições de pagar essa dívida ou vão quebrar também? Quanto é que nós vamos receber destes 520 bilhões que estão emprestados via BNDES? Ninguém sabe. Como foi emprestado esse dinheiro, para quem foi emprestada essa grana e se essas pessoas vão ter capacidade de pagamento. Portanto, é bem provável que logo, logo, esses 520 bilhões que estão nesse PSI, a grande parte simplesmente vai passar para a dívida federal. Isto tudo é feito porque nós precisamos ter uma medida econômica. Para fazer a medida, não vamos discutir se isso foi bem feito ou foi bem feito.
Agora nós vamos discutir o seguinte: para os estados que formam a Federação Brasileira, para os estados que precisam prestar serviço de saúde, de educação e de segurança, cobra-se aqueles juros. Para a empresa privada, que eu não sei se vai voltar, eu entrego de bandeja a esses valores aí. Gestão de infraestrutura. O que é que o governo federal precisa fazer? Afinal das contas, porque o Brasil tem um crescimento sustentável, precisa de infraestrutura. E o que nós temos? A gente examina a gestão de infraestrutura do governo federal, é uma deficiência geral. Nós não temos energia, não temos porto, não temos aeroporto, não tem nada. Está tudo sucateado e por isto é que nós temos que, eventualmente, a gente diz assim, olha, a situação econômica do país é cíclica, tem crescimento, tem baixa, tem crescimento, tem baixa, só que ninguém explica o seguinte: quando eu chego num determinado patamar de crescimento, eu tenho que parar, porque eu não tenho mais energia para entregar para as pessoas. Não adianta dizer, precisamos desenvolver, industrializar o país. Industrializar como se eu não tenho energia para entregar? Se eu não tenho estrada para circular essa riqueza? Como é que eu vou industrializar esse país se eu não tenho infraestrutura, se eu não tenho aeroporto, se eu não tenho ferrovia? E quem é a responsabilidade disso tudo? Isto aqui é uma questão nacional. Nós precisamos disto. Nós precisamos disto para crescer. Não adianta só dizer, mexemos no dólar. Não, nós temos que mexer na infraestrutura. E quem tem essa responsabilidade de infraestrutura é o governo central. E eles fazem o quê? Nada. Não tem como nós não praticar recessão de vez em quando nesse país. Porque chega no ponto de estrangulamento. Nós estávamos até bem pouco tempo com apagões. Não tinha energia nem para as residências. Nós estamos nos apagões. É evidente que para a indústria muito menos vai ter energia. Aí o que acontece? Aí eu provoco uma recessão, eu derrubo a economia, estrangulo tudo, começa a sobrar energia. Aí eu começo a liberar de novo, e aí, olha, já estamos melhorando, está crescendo de novo, claro. Mas vai chegar naquele topo e vai parar. Gestão das políticas públicas. Política monetária, política fiscal, tributária, cambial, tudo é responsabilidade do governo federal. Mas tudo isso aqui impacta nas contas dos estados. Política monetária, política fiscal, política tributária, uma pior do que a outra. E aí acontece, impacta fortemente nas nossas receitas, nas economias dos estados, e agora vem os camaradas dizer que o problema é os estados. Agora o governo federal está nessa crise toda, porque jogou dinheiro pela janela, porque foi incompetente, porque não está entregando as suas responsabilidades, que é de infraestrutura, e os estados são o grande problema. A responsabilidade da União por a gestão dos estados, isso é importante dizer também. Naqueles contratos que assinamos lá em 98, lá se estabeleceu que a Secretaria do Tesouro Nacional passaria a monitorar as economias de todos os estados. É importante que isso seja bem registrado. Todos os anos, a Secretaria do Tesouro Nacional manda para todos os estados de todo o país técnicos para avaliar como é que estão sendo praticadas as políticas públicas, tem que ser submetida a técnicos do 5º escalão do governo federal, sem ser pejorativo, é 5º escalão mesmo. Na escala hierárquica, 5º escalão da República vem para os estados dizer o que é que nós estamos fazendo, como é que nós vamos fazer, e a estabelecer metas, e se não cumpriu as metas tem penalidades. É o que o FMI fazia no Brasil, o STN faz com os estados. E veja, desde aquele período, portanto, isso aqui está no site da STN. Eles têm aqui, eles vêm fazer todas essas metas, que são submetidas ao ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda vai dizer se aquilo está bom ou não está bom, né? E aí, depois disso, eles tentam preservar a solvência, com o objetivo de honrar os compromissos assumidos contratualmente, ou seja, honrar aqueles compromissos que nós assinamos lá em 97. Significa dizer que o governo central
é tão ou mais responsável pelas crises dos estados. Talvez o mais responsável de todos dessa crise que os estados têm é justamente pela incompetência do governo central, porque desde 97, 98, 99, a Secretaria do Tesouro Nacional faz o monitoramento da economia e dá no que está dando. Situação atual, a da dívida dos estados, nós tivemos a Lei Complementar 148, depois de uma longa briga, saiu a Lei Complementar 148, que não resolvia o problema, e mesmo assim o governo federal, lei complementar. Nós estamos falando de lei complementar à Constituição da República. Na hierarquia das leis, é logo abaixo da Constituição. Não cumprem. Simplesmente não cumprem. Está bem, a Lei 148 era autorizativa. Aí a Câmara se irritou e baixou a Lei Complementar 151. A partir de tal data é impositivo. Tem que fazer. O governo federal fez o quê? Nada. Simplesmente não cumpre a lei complementar. Ou seja, o Congresso Nacional, quando se mexe, quando consegue escapar daquela questão de base de governo, quando ele se mexe e faz alguma coisa, o governo central não está nem aí. Simplesmente não cumpre. E aí tem, o Rui já me deu para me terminar, aí tem as condições. Essa Lei 148, veja, para impactar o impacto, gráfico da Secretaria da Tesouro Nacional, o impacto para o governo central daquela Lei 148 que eles não estão querendo cumprir nada. É isso aqui, ó, esse pedacinho aqui. Isso aqui, o Secretaria do Tesouro Nacional apresenta para os investidores estrangeiros. Impacto zero, quase zero, e não cumprem. Tempo esgotado. Lei complementar PLP, que foi comentada aqui, 257, aí estabelece a série de condições, que já foi aqui citada, e uma delas, que é uma coisa, um absurdo dos absurdos, né, diz que a concessão os caras nos quebraram, e para nos dar um auxílio, nós temos que abrir mão de ações judiciais. Não existe. Tentaram via decreto, o Supremo disse que não pode, e aí os caras agora botam uma lei complementar isso. Isso é absurdo, isso é um desrespeito total com tudo que existe nesse país. Simplesmente botar isso numa lei, dizer que os estados não podem... O próprio contrato estabelece lá na última cláusula dizendo que qualquer divergência será feita pela Justiça Federal de Brasília. Os caras simplesmente não estão nem aí. Os caras estão fazendo o que bem entendem. Aí vem todas as condições estabelecidas. É importante dizer aqui, né? Vão formar o fundo de previdência para os servidores, 14% e 28%. Agora, imagina como é que o Estado vai pegar 28% da folha de pagamento, que não tem dinheiro para pagar a folha, e vai botar 28% nesse fundo. E é importante dizer que passa 14% dos funcionários, mais 28% do Estado, isso dá 42%. Isso significa dizer que vai formar um fundo, e esses fundos precisam ser aplicados, e esses fundos, pela lei de responsabilidade fiscal, não podem ser aplicados nas dívidas dos estados, só na dívida federal. Portanto, esses 42%, de novo, vão para alimentar aquela farra que está lá. E assim, uma série de outras condições, e que não dá para mais tempo, desculpe, nossos governadores foram transformados em meros gerentes de província. Não mando mais nada. Mando na nossa folha de pagamento, por enquanto, porque já é projeto tramitando, dizendo que o piso dos professores, como os estados não podem pagar, então o governo federal vai subir uma parte, Portanto, nem na folha de pagamento, daqui um pouco, os governadores. Estamos voltando ao tempo da Brasil Colônia. Estamos dependendo exclusivamente de exportações de matérias-primas. Lá temos um projeto no Senado, PLS 561, que promove aquele refazimento que a gente propôs lá no início. Isso aqui resolve o processo, está lá, foi apresentado pelos 3 senadores do Estado, está lá para ser votado. Nós simplesmente devolveríamos o dinheiro corrigido monetariamente e os estados que já haviam pago a mais recebem de volta. Aí eu achei. E muito obrigado. É isso aí.